Olá, meu nome é Roberto Pereira. É em nome do meu Pai Celestial, que criou o céu e a terra, as estrelas, as águas, fontes das águas, todos os animais. É em nome dele que eu, pela primeira vez, sinto a inspiração para divulgar um vídeo relacionado ao reino do céu, o qual ele prometeu de estabelecer aqui no planeta Terra, segundo mostra as escrituras dos profetas. É em nome do meu Pai, e esse Pai que criou o céu e a terra, o seu nome é Yahweh, Todo-Poderoso, muito bom, muito com a sabedoria, muito sábio, uma sabedoria infinita, que não se pode comparar com nada existente em nosso planeta. Ele tem uma ciência maravilhosa, uma ciência muito grande, muito além dessa ciência que nós conhecemos aqui em nosso planeta Terra. Eu acredito na ciência e sei que a ciência aqui dos seres humanos mortais, ela é muito limitada, assim como todos nós, seres humanos, somos limitados. Nós nascemos, apenas que sabemos isso, nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. É isso que nós, seres humanos, estamos habituados a ver. É isso que muitas vezes passa na mente humana, que deve ser o que a vida é, isto. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Mas na realidade, não foi assim que o Pai fez. Não foi para isso que o Pai criou o homem e colocou no planeta Terra. Ele colocou o homem no planeta Terra com o objetivo do homem viver infinitamente. É sobre esse assunto o qual eu irei falar. Ele iria estabelecer um reino definitivo aqui em nosso planeta. A escritura que está em nossas mãos é escrita por João Ferreira de Almeida, traduzida para português por João Ferreira de Almeida. Essa escritura, ela é limitada da realidade que os profetas escreveram. Nessa escritura só existe fragmentos, mas é o que nós temos na mão. É o que eu tenho aqui nesse momento em minha mão. Essa escritura, traduzida para português, ela tem apenas fragmentos da realidade do que foi escrito por os profetas originais. Pelos profetas que falavam no idioma hebraico. Pelos profetas que falavam com seres celestiais e compreendia, porque eles falavam no idioma hebraico. Eles não conheciam outro idioma, a não ser o hebraico. Mas eles falavam com seres celestiais. Será que nosso planeta, nosso tempo agora, existe pessoas tão preparadas como eles, os profetas, estavam? Conhecedores do idioma que podia falar com seres celestiais. E o Pai do céu mostrou pela essa escritura que nós temos em nossa mão,
que aqui no planeta, em nosso planeta, ao qual nós vivemos hoje, ele fez um jardim. Lá está escrito, fez um jardim aqui na Terra, chamado Éden, que era um lugar muito bom, não faltava nada. Tudo que o homem precisava tinha ali. E ele colocou o homem que ele criou naquele jardim, naquele lugar, um lugar especial, onde não poderia de forma nenhuma ele reclamar, ou o ser humano reclamar, ou necessitar de alguma coisa, porque tudo que ele precisava ali tinha. Ele disse, todos os frutos do jardim comereis livremente, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, não comereis. O dia em que comer, certamente morrerás. Esta é a história do que está nas nossas mãos, escrito e traduzido para português. Eu acredito assim, que o Pai do céu criou o homem, e ele colocou o homem em um lugar especial, protegido até, porque já tinha tudo em suas mãos. Ele disse, tudo está em suas mãos, entregou tudo nas mãos do homem. Aquele homem que eu estou referindo, ele tinha uma mulher chamada Eva, que o pai também entregou para ele, fez e entregou em suas mãos. É incrível isso. Eu acredito nisso. Essa é a obra da criação humana no planeta Terra. Essa está revelada dessa maneira. Algumas coisas distorcidas porque os nomes são outros. Adão é um nome, é outro Adão. Eva é um outro nome. E assim por diante. Porque não está essa escritura como saiu da boca dos profetas que escreveram ela no original hebraico. Mas vamos então acompanhar a leitura desde o capítulo 1 de Gênesis. No capítulo 1, no primeiro versículo, é um versículo tão resumido, mas fala de tempos que não está relatado em nosso calendário, que não está mostrando em nosso calendário, porque não foi revelado. Está escrito no primeiro versículo, no princípio criou, aqui está dizendo Deus. Mas em todas as palavras aqui nessa escritura, onde fala Deus, eu falarei no idioma meu, português, que eu mal sei falar português, mas pronuncio essa palavra pelo idioma hebraico, na tradução e transliteração hebraica, que o nome dele é Yahweh. É em nome dele, Yahweh, que eu estou falando. Não estou falando por conhecimento de estudos, porque eu não tenho estudo. Mas sim, confiando e com a inspiração do Pai Celestial, Todo-Poderoso, porque Ele, como nós já sabemos, por essa mesma Escritura, enviou o seu Filho aqui na Terra, há mais de 2000 anos. E o seu Filho morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Ele enviou um poder chamado Espírito. Segundo essa Escritura, fala Espírito Santo. Não é Espírito Santo. Essa palavra santo é a derivação da idolatria, dos idólatras que acharam por bem modificar. Vem da palavra santo, é derivado horrivelmente, nem deveria ser pronunciado. Se alguém diz, eu recebi, ou fulano fala que recebeu o Espírito Santo, ele não sabe o que está falando. Esse Espírito Santo, ou essa palavra,
ela é derivada dos ídolos, os quais existe dentro de todas as religiões idólatras. Santo que morreu, faz uma imagem de escultura e procura, este é um santo. Mas também o pior de tudo, que é derivado da palavra Satã ou Satanás. Essa palavra santo é derivada daí, dessa fonte horrível, Satã ou Satanás. Então, você observa bem, analisa bem e procura conhecer esses princípios do qual estou falando aqui. Porque é vida para você, é vida para mim. E eu não estou falando por conhecimento científico ou por estudos que eu tenho, mas pela inspiração daquele que enviou o seu poder chamado Espírito, que eu falo, Espírito puro, pois foi purificado esse Espírito para ser entregue e colocado no homem novamente. O Pai Celestial estava presente com seu Filho. O Pai Celestial estava presente com Adão, lá no Éden. Ele estava na obra da criação daquele homem, porque aquele homem lá era o seu filho primogênito, o qual já existia antes da fundação do mundo. Ele próprio disse, ao orar, ele pediu ao Pai, antes da sua morte, Pai, eu peço a ti, aquela resplendor, essa escritura fala glória, aquele resplendor, aquele brilho, aquelas maravilhas, aquele poder, isso que ele quis dizer, antes que o mundo existia. Antes do mundo existir, ele já existia, o primogênito do Pai. Mas quando Adão foi criado, ele deixou sua majestade, o seu resplendor no céu. Deixou toda a sua maravilha, o seu corpo imortal. Deixou tudo. E passou a ser aquele homem, Adão, por escolha própria, para exercitar o plano, um plano divino na terra, um plano de restauração, um plano de redenção. Ali estava o plano da redenção, dando início pelo Pai do céu e o seu primogênito. E ele veio, enfrentou, a gente sabe do que a história aconteceu, como sendo um homem simples, um homem humilde, um homem infantil. O que mostra essa escritura aqui? Não, ele não era um homem assim tão infantil, tão inocente. Não, ele era muito conhecimento ele tinha. E ele não foi enganado. A mulher foi. A parte mais fraca, a qual se diz ser mais fraca, mas na realidade a mulher não é tão fraca assim também, como dizem, porque foi tirado do homem. O homem foi criado pelo Pai Celestial, então ela não poderia ser fraca de forma nenhuma. Mas era inocente, representava ali um ser inocente. Por quê representava um ser inocente? E por que foi tirado de Adão? Porque antes de Adão vir à terra, ou o primogênito, esquece o nome, para mais nome aí, não. Adão, ou qualquer um outro nome que seja, nada vai modificar isso, mas sim o primogênito do Pai. Esse primogênito saiu do céu, mas lá ele já estava com toda a plenitude.
E aquela mulher, a qual estava ali sendo Eva, conforme está escrito nesse livro Bíblia, que nós lemos. Então Eva, o espírito, ou o fôlego, ou a ação, ou a força a qual ela tinha dentro dela, era também do Pai. Porque tanto o poder do Filho, que estava no Filho anterior, antes dele vir como homem, já estava, era do Pai. O Pai criou ele antes da fundação do mundo. Ele criou o seu Filho para viver no céu. E assim como ele criou seu Filho para viver no céu, ele criou todos os seres celestiais. Vamos então viajar no tempo. Vamos fazer aqui nesse período, nesse presente, nesse momento, uma regressão. É o que está sendo feito nesse momento. A inspiração do meu Pai Todo-Poderoso está comigo. Aleluia, Yahweh, Todo-Poderoso que criou o céu. E fazemos essa regressão espiritual para que possamos ver a origem da vida, a qual está em nosso planeta, a qual está vivendo em nós hoje. Ele criou todos os seres por meio do seu Filho, por intermédio do seu primogênito. E Eva era um desses seres. Também, ao vir na terra Adão, esse ser chamado Eva era um ser antes. Aí você está cogitando em sua mente aí imediatamente, esse homem é espírita, é falando de coisas assim. Não, preste atenção, analisa bem o que eu vou falar. Depois que você ouvir todo esse vídeo, aquilo que a inspiração do meu Pai está me dando, porque vai servir para você. Meu Pai quer salvar toda a humanidade. Ele não quer condenar ninguém. Como muita gente está julgando que ele vem para destruir, ele não vai destruir ninguém. Mas você vai ver no final que ele não destrói ninguém, mas alguém se destrói a si mesmo por meio de guerra, por meio de veneno, por meio de drogas, por meio de coisas horríveis que é colocado, ele se destrói. Mas meu Pai não. Eu quero dizer nesse vídeo que o meu Pai, que criou o céu e a terra, o qual mostra nesse pequeno versículo 1, ele é bom, ele é perfeito. Ele é o dono da vida. É dele que gera a vida. Aí quando diz que o seu filho foi criado, não, o seu filho foi gerado, ele tem poder para gerar. Só que não é dessa forma humana como muita gente olha, muita gente vê. Ele tem poder para gerar. E ele gera da maneira como ele quer. Ele gera a vida da maneira como quer, como ele gerou a vida em um boneco, vamos dizer assim, de barro. A terra representa aquela terra virgem, pura. E ali ele gerou a vida naquela terra. Esta é a realidade. Aquela terra estava representando o futuro da segunda vinda dele. Não Adão em si, não mais o primogênito em si. Porque ali naquele corpo Adão, ele veio
deixou seu corpo majestoso e passou a viver como homem. Ele morreu, entrou no mundo do pecado para isso, para morrer. Morrer por causa de quem? Por causa da sua geração ali que estava do seu lado, Eva. Vamos ficar com esse nome Eva para não confundir as coisas, porque nenhuma diferença tem. Vamos olhar para o Espírito que está mencionando as coisas, não é a sabedoria humana. Então, aquele corpo que Adão adquire foi criado terra, se caso errasse, morreria. Foi isso que deixou o relato claro. Qualquer desobediência, qualquer uma que fosse, então ia gerar morte naquele homem. Por quê? Ele teria que deixar seu corpo majestoso para vir por causa disso? Sabe por causa de Eva? Por causa de uma brincadeira? Por causa de alguma coisa? O ser humano não olha essas coisas. Não, tem um objetivo. Ele não sabia que Adão ia comer o fruto? Ele não sabia que Eva ia comer aquele fruto? Ele não sabia que aquele animal, aquela criatura que até ali era majestosa, era muito bonita, era lindo demais aquele animal, e por sinal tinha o privilégio de entrar no Éden. Imagina isso aí. Será que Pai do céu não sabia? Sim, ele sabia tudo. Tudo isso ele sabia. E o seu primogênito, antes de vir à terra, ele sabia disso também. Que ele haveria de morrer, pegar um corpo mortal, deixou toda a sua majestade, e o Pai soprou sobre suas narinas, e ele foi feito alma vivente, pegou uma vida, um poder extraordinário naquela terra, e ali ficou a vida, criou um homem, cresceu, ali foi gerado o homem naquela terra, depois tirou dele pedaço dele e fez uma mulher. Isso, para mostrar que tudo que foi feito foi por meio dele. E para ele, diz em outros lugares na Escritura, no Novo Testamento, onde se fala que é Novo Testamento, que na realidade tudo na Escritura é novo. Não existe nada envelhecido. O que o Pai do céu é envelhecido, não. Tudo que ele fez e tudo que está na Escritura dos profetas é novo. E esse Espírito que fala agora, nesse momento, em mim, está falando de um poder desconhecido, um poder do céu, um poder daquele que criou todas as coisas. É um poder infinito, ninguém pode medir, nem tocar, nem impedir nada que ele vai fazer, que ele venha fazer. Então, o seu primogênito, quando veio aqui na terra pela segunda vez, está escrito no livro de Hebreus. Depois deixarei o texto tudo certinho, mas lá está escrito, quando novamente, ao introduzir o seu primogênito no mundo, disse, e os querubins, que na Escritura fala os anjos, é outra palavra errada. Anjos é derivação da idolatria também, pois a letra J não existe no alfabeto, na transliteração do alfabeto hebraico. Então, essa palavra não existe como anjos. E o relato, não existe nomes dos anjos, como também é dito em outros lugares, nomes de anjos. Anjos é uma palavra criada pela idolatria e deu nomes a eles, os idólatras. Eu menciono aqui apenas isso,
é o suficiente. Os seres celestiais que o Pai enviou na terra. Estes seres celestiais têm vida infinita, têm corpo infinito, têm corpo imortal. Os corpos deles são imortais. Não morrem de forma nenhuma. E eles foram criados por meio do seu Filho amado primogênito, Yahushua é o seu nome. O povo fala de Jesus, mentira. Jesus não poderia ser o nome do primogênito do Pai nunca. Nunca foi e nunca vai ser. Porque a letra J passou a existir do ano 1500 para cá. Então, tudo que existe, letra J, falando relacionada ao reino do céu, a letra J é uma mentira, porque não existe na transliteração do idioma hebraico. Em nome do meu Pai Celestial é que eu estou falando. Vai haver no planeta Terra uma restauração de todas as coisas, só para antecipar, a restauração de tudo, começando por aqui, por esses assuntos que está sendo falado. Haver uma purificação geral em todo esse sistema de vida. Tudo que está errado será consertado, será endireitado, ou acertado e plano. Tudo que é mal será extinto do planeta Terra. Só ficará o que é bom. E o que é bom é gerado, é vindo do Espírito puro do Altíssimo. Aquele que criou todos os seres imortais e puros. Todos eles. Em geral, Lúcifer, segundo diz também a história, ele estava lá. Quando diz nessa palavra aqui, no princípio criou Yahweh, o céu. Analisa bem. Você faz a ideia. Quantos milhões de anos existiu o céu? Com todos aqueles que foram criados lá, gerados lá, tudo que existiu lá nesse céu maravilhoso. Você faz ideia de quantos milhões, ou bilhões, ou trilhões de anos existiu lá? Quando diz essa palavra aqui, no princípio criou Yahweh, aqui fala Deus, criou Yahweh os céus. Analisa isso aí, tá? Quantos milhões de anos? Não está no registro desse sistema nosso. Mas agora o Pai do céu, o meu Pai, aquele que criou o céu, ele me dá inspiração para falar a respeito disso. É algo muito grande. Aleluia. Ayahu. Louvado seja o seu nome, porque tudo que irei falar, somente ele pode me dar a palavra para falar. No momento que eu não falar mais, é porque ele pede para mim parar de falar. Ele não quer que seja falado, mas ele é puro, ele é bom. Todos os seres celestiais são seres imortais, o corpo imortal. Todos foram criados exclusivo para viver na luz, para viver com aquela luz que emanava do Pai, porque o Pai é a fonte da luz. Não é apenas um símbolo, não. É uma realidade, é uma força, é uma energia, é um poder extraordinário que emanava do Pai para esses seres celestiais. E eles eram preparados para isso, para receber naquele corpo a luz. Só que eles não tinham esse conhecimento igual o Pai nunca.
nunca tiveram o conhecimento igual o Pai. O Pai sempre tinha conhecimento como tem, muito além de toda a criatura, muito além de tudo que se imagina. Esse poder dele é maior. E assim todos aqueles seres, eles tinham luz, mas eles não sabiam que aquela luz era unicamente do Pai. Ali teve seres, os mais velhos, que Lúcifer, mas outros, né? Ele foi o segundo lá no céu. Imagina. Ele, então, ele tinha um poder de governar, autoridade de instruir. Ele era instrutor, ele ensinava aqueles que estavam surgindo ou nascendo lá no céu. E ele era instrutor. Existia uma classe que já podia ser instrutor, e ele foi instrutor de quase todos, mas passando de uns para os outros, conforme o conhecimento que tinha. É como um exemplo daqui, existe professor do A até o final até o finalzinho do alfabeto, do A ao Z. Então, aqui nós sabemos disso. Existem esses que ensinam nas escolas o primário. Existem aqueles que ensinam nas grandes faculdades. São uma graduação bem elevada. Não vou mencionar isso, mas todos nós sabemos disso. Existem uns professores para ensinar o médico. Mas existem outros para ensinar aquele professor, para ele ser um professor. Então assim vai. Lá no céu é muito mais puro e mais perfeito do que existe aqui na Terra, porque aqui a Terra é apenas uma maquete. Comparando com o reino celestial, aqui é apenas uma maquete. Mais nada do que isso. Uma maquete que o Pai pretende modificar e fazer evoluir essa geração que aqui vai sobrar, vamos dizer assim. Sobrar por quê? Porque muitos não acreditam na palavra do Pai Celestial. Mas se você acreditar nessa palavra, a qual está sendo falada, esse é o princípio, a origem da vida, a qual é necessário compreender, porque senão jamais entrará no reino do céu. Jamais. Eu afirmo em nome do Pai que criou todas as coisas. Jamais alguém entrará no seu reino se não conhecer sobre esses assuntos, o qual está sendo me dado a inspiração para falar. Eu falo sem medo de errar, porque é o Pai Celestial que dá a inspiração. É o Pai Celestial